Caros irmãos, caras irmãs, caros jovens, caros irmãozitos, o Senhor vos dê a paz. Isto não é nada fácil. Fazer homilia não é nada fácil, porque estamos diante de um mistério tão grande e depois dizer alguma coisa sobre isto é como querer meter o sol dentro da algibeira. Mas mesmo gaguejando, tento vos dizer alguma coisa. Tento que o Espírito Santo me faça dizer alguma coisa e faça o resto nos vossos corações. Celebramos esta festa de Pentecostes, que é esta alegria da Páscoa. Hoje termina o tempo pascal, esta alegria da Páscoa que transborda para fora. Esta alegria do encontro com Cristo ressuscitado, que não pode ficar fechado. Por isso não é que agora acaba o tempo pascal, amém, aleluia, vamos para casa e agora vivemos um tempo comum, tranquilos e beatos. Agora isto começa, agora a nossa vida tem de se transformar, porque a alegria da Páscoa não pode ficar fechada nos muros da nossa igreja, não pode ficar fechada nos nossos corações. A primeira leitura fala-nos dessa experiência. Os discípulos que estavam fechados lá no cenáculo, também no Evangelho, estavam fechados, de trancas fechadas. Jesus tinha ressuscitado, mas eles continuavam com o coração fechado, com medo. Mas o Espírito Santo faz com que as portas se abram, com que venham à rua, porque Cristo morreu por nós. Cristo construiu, diz São Paulo na segunda leitura, a unidade entre nós. Cristo veio. E o que é que diz Cristo? O que é que diz Jesus? Diz no Evangelho, os discípulos estavam lá com todos cheios de medo, com as portas fechadas, com medo. Jesus veio. Diz, a paz esteja convosco. E depois diz, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Ide anunciar o perdão dos pecados. Receber o Espírito Santo, não é receber assim uma força que fica, que fico tão bem com o Espírito Santo. Que paz. Eu e a minha vidinha. Não. É sair para fora, é ter uma missão. É ter uma missão, é abrir as portas. Às vezes falta-nos a força do Espírito Santo, ou nós não o deixamos trabalhar. Eu partilho uma coisa que pensei ontem. Não sei se vocês sabem, mas ontem parece-me que alguém ganhou o campeonato. Não vou falar de futebol. Mas ontem fiz uma experiência. Nós tínhamos aqui o terço às 9 e às 9 o Rocio estava cheio. Não sei se algum de vocês lá estava. Mas eu saí ali à porta e havia, não sei, era aquela alegria, aquele entusiasmo, aqueles gritos, foguetes, buzinões, não sei o quê, que eu fiquei ali um bocado. Quando cheguei, o Coração Jovem já estava para começar o terço, o cântico da entrada, e eu estava lá a olhar para aquilo. Não sou do Benfica, não gosto muito de futebol, mas havia ali uma alegria, um entusiasmo. E eu dizia, ok, tanta alegria, tanto entusiasmo, no fundo, um clube ganhou o campeonato. Quem gosta dá alegria. Mas há aquela alegria, aquele entusiasmo todo. O Pentecostes, eu acho que no dia de Pentecostes, se 4.000 pessoas se converteram, eu acho que os discípulos não deviam lá estar a dizer, Cristo ressuscitou, aleluia. Que bom, vamos anunciar Jesus. Não! Devia haver uma alegria, um entusiasmo como aqueles. Devia haver uma coisa assim. Se há uma alegria por coisas passageiras, nós que conhecemos Cristo, que por amor morreu por nós, ressuscitou, deu-nos o Espírito Santo, sabemos que somos miseráveis, que somos pecadores, ele diz, pregai o arrependimento, salva-nos todos os dias, cada vez que nós caímos, dá-nos o perdão. E será que nós não temos esse entusiasmo? Valha-me Deus!
Se nós tivéssemos essa alegria e esse entusiasmo, também hoje convertíamos 4.000. Eu quero saber como é que nós vamos sair da igreja. Isto, irmãos e irmãs, eu acho que é importante. Primeiro, esta experiência que muda a nossa vida. Porque senão temos um cristianismo de tantas coisas. Mas se não há esta experiência de vida, esta experiência de salvação, esta experiência de vida nova, esta experiência de conhecer quem é Deus, que é um Deus de amor, a nossa vida não se transforma. E quando pensamos que temos que evangelizar, fazemos desastres. Eu costumo dizer sempre que temos que anunciar, E é verdade. Mas primeiro temos que viver este encontro fundamental com aquilo que muda a nossa vida, porque senão, às vezes vamos anunciar, mas anunciamos não sei o quê. Uma tradição, uma regra de boas maneiras, uma coisa que aprendi quando antigamente, ou há a experiência de amor com Deus que salva, que muda a vida, ou então, eu tinha uma história, mas eu vou mudar a história, posso mudar a história? Só para vos explicar aquilo que eu queria dizer, porque acho que é importante saber o que é que devemos anunciar. Eu acho que já vos contei uma vez, e é uma história infelizmente verdadeira, e não quero ofender ninguém com isso, mas só para dizer que às vezes é importante ter isto presente. Aconteceu já há uns anos, um jovem, um pré-adolescente, e tive a sorte de encontrar, não foi na igreja, que eu na igreja não queria mais entrar. E ele disse-me uma coisa. A avó, muito santa, mas o que é que a avó fez? Ele não conhecia a igreja, não conhecia nada. E a avó conseguiu convencê-lo a ir à igreja. Então ele contou-me o seguinte. Fui lá à igreja, para fazer a vontade à minha avó, e depois ela deu-me lá um cachaço na frente de toda a gente, deu-me uma bofetada na frente de toda a gente, porque eu passei diante de uma caixa de madeira, e afinal tinha que me ajoelhar diante daquela caixa de madeira só com o joelho, devia-me ajoelhar só com o joelho diante da caixa de madeira. E eu não me ajoelhei. Ele veio um cachaço. E eu disse-lhe, tu mas sabes o que era essa caixa de madeira? Não, é uma caixa de madeira que estava lá assim. Sabeis o que era? O sacrário. Aquela avó tinha muito boa vontade, e amava Jesus, e sentiu-se mal porque ele não se ajoelhou diante de Jesus. Mas como é que podia fazer se ele não sabia quem era, não sabia o que era? E às vezes nós evangelizamos assim. Se vocês não se portam bem, vão para o inferno. Vocês estão todos em pecado. Vocês têm que mudar de vida. É preciso fazer isto, isto e isto. E cumprir estas devoções. E fazer assim, assim e assim. Isto não é evangelizar. Isto é querer pôr o telhado. São coisas importantes. Não estou a falar mal destas coisas. Temos que fazer todos os dias reflexão dentro do sacrário. Não estou a dizer isso. Mas primeiro temos que saber quem é que está lá dentro. Porque senão é uma caixa de madeira. E se nós evangelizamos dizendo é preciso fazer isto, isto e isto, então nós não fizemos a experiência verdadeira com o amor de Deus e não o anunciamos. Então é melhor que não vamos evangelizar. Porque vamos vender uma coisa que não interessa a ninguém. Aquilo que nós temos é a experiência do amor de Deus, a experiência da salvação, a experiência deste Espírito Santo que nos dá a vida. A experiência de um Deus que amou tanto o mundo, que lhe deu o seu Filho unigênito, não para condenar o mundo, mas para o salvar, para nos fazer experimentar a vida. Um Deus que quer que nós andemos na rua, como estavam ontem ali, alegres, felizes, mesmo apesar das nossas dores e sofrimentos. Isto Deus quer de nós. Nós vivemos assim. Bom, já adormeceram todos. Nós vivemos assim? Não. Seria um ideal, se calhar. Não se consegue sempre. Mas devemos tentar. Este é o desafio que o Senhor nos faz. Viver a alegria de ser cristão, a alegria de conhecer Jesus Cristo, a alegria do Espírito Santo. Esta é a alegria que devemos experimentar e anunciar.
E então depois construímos tudo o resto. Mas não podemos começar a construir a casa pelo telhado. Então, o que é fundamental? Deus ama-me, Cristo morreu por mim, Cristo ressuscitou, Cristo salva-me. Não digo salvou-me, mas salva-me. Cada dia que eu caio, Ele salva-me. Conseguimos dizer isto? Deus ama-me, Cristo morreu por mim, Cristo ressuscitou e Ele salva-me. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.